Se Deus é o Criador de todas as coisas, então quem criou Deus? Tudo que vemos e conhecemos neste mundo teve princípio e foi criado por outra pessoa ou coisa. Mas Deus é diferente. Ele não é uma criação como nós, ele é o Criador. Tudo foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. É por isso que ele é Deus. Nós, como seres humanos, somos limitados em nossa compreensão e conhecimento. Nossa mente tem suas restrições e há mistérios que estão além de nossa capacidade de entender completamente. A pergunta "quem criou Deus?" nos leva a um território além dos limites da nossa compreensão racional, e é importante reconhecermos essa limitação antes de prosseguir. A Bíblia nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. No livro de Gênesis encontramos o relato da criação do universo através da palavra de Deus. No capítulo 1, versículos 1 e 3, lemos: "No princípio, Deus criou os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz." Esses versículos nos mostram que Deus é o agente criador, que trouxe à existência tudo o que vemos ao nosso redor. Deus é um ser eterno, o que significa que sua existência não tem começo e nem fim. Ele não é limitado pelo tempo como nós, seres humanos. Ele sempre existiu e sempre existirá. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 90, versículo 2: "Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus." Essa passagem enfatiza a eternidade de Deus, indicando que ele está além das restrições do tempo. Nosso próprio conceito de tempo vem da mudança, do princípio e do fim das coisas. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Ele criou o tempo. Antes de Deus os criar, princípio e fim não existiam. Em nosso mundo físico, estamos acostumados com um conceito de causa e efeito. Tudo o que observamos tem uma causa que o precede. No entanto, quando falamos de Deus, estamos falando de um ser além da criação. Ele está além do nosso entendimento linear de causa e efeito. A pergunta "quem criou Deus?" pressupõe um processo causal, mas Deus está além de tais limitações. Ele é o iniciador de todas as coisas e não requer uma causa para sua existência. Como lemos em Isaías, capítulo 43, versículo 13, Deus diz: "Antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?" Deus é autossuficiente e não depende de nada além de si mesmo. Ele não precisa de uma causa externa para existir. Ele é o ser necessário e incriado. A Bíblia nos revela que Deus é completo em si mesmo. No livro de Êxodo, quando Moisés perguntou a Deus sobre seu nome, Deus respondeu: "Eu sou o que sou." Essa resposta revela a autoexistência e autossuficiência de Deus. Ele não precisa de um Criador, pois sua existência é fundamentada em si mesmo. Se Deus tivesse um Criador, ele deixaria de ser Deus. O Criador de Deus seria Deus. E então nos perguntaríamos: quem criou o Criador de Deus? Porque essa entidade também seria Deus. E assim sucessivamente, até chegarmos a uma existência que surgiu do nada ou sempre existiu, sem ter sido criada nem ter um princípio. A Bíblia afirma que não há outro Deus além daquele que adoramos. Deus é essa existência eterna que sempre existiu sem ter sido criado. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de apresentar o verdadeiro Deus aos atenienses, explicando que o Criador de todas as coisas não depende do serviço de mãos humanas. Assim diz o apóstolo Paulo, como se necessitasse de algo, pois ele mesmo dá a todos vida, respiração e tudo mais. Além disso, ao escrever aos crentes em Roma, Paulo conclui de forma poderosa: "Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas." Essas passagens ressaltam a soberania de Deus como provedor e sustentador de toda a vida e enfatizam que todas as coisas existem por ele e para ele. Quando discutimos questões relacionadas a Deus, é importante reconhecer que nossa linguagem é limitada. Tentar descrever completamente a natureza de Deus usando palavras e conceitos humanos é uma tarefa desafiadora. A Bíblia usa a linguagem figurativa e simbólica para nos ajudar a entender aspectos de Deus, mas mesmo assim nossas palavras não podem abarcar totalmente sua grandeza e natureza divina. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, "Agora vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido." Devemos abraçar a humildade diante da grandeza de Deus e reconhecer que nem todas as perguntas terão respostas plenamente compreensíveis nesta vida. Talvez isso ajude a entender.
Quem é salvo vai ter a vida eterna. Sua vida não vai acabar, por toda a eternidade. Assim como os salvos vão viver pela eternidade no futuro, Deus também existiu por toda a eternidade no passado. A vida dos salvos tem princípio, mas não vai ter fim. A vida de Deus não tem fim nem princípio. A questão sobre quem criou Deus é levantada por crianças e adultos, por pessoas letradas e doutores. Embora essa pergunta seja frequentemente feita com sinceridade, isso não implica que ela tenha sentido. Isso ocorre porque estamos condicionados a pensar dentro dos parâmetros do espaço e do tempo, mas Deus é o Criador do espaço e do tempo. No Novo Testamento, Jesus reafirma essa verdade revelada nas Escrituras. Em várias ocasiões, ele se refere a si mesmo como Eu Sou. Em um determinado momento, ele declarou aos judeus: Antes que Abraão existisse, eu sou. É importante notar que ele não diz Eu era ou Eu fui, mas sim Eu sou. Isso indica que a existência de Deus não está limitada pelas restrições do espaço-tempo, embora ele escolha se revelar ao homem dentro desse contexto espaço-temporal. A pergunta Quem criou Deus nos desafia a explorar os mistérios da fé e da existência divina. Embora a nossa compreensão seja limitada, podemos encontrar conforto e segurança no conhecimento de que Deus é eterno, autossuficiente e transcendente. Nossa fé em Deus é baseada em sua revelação, em sua palavra e em nossa experiência pessoal com Ele. A Bíblia nos mostra que Ele é o Criador do universo, que sempre existiu e sempre existirá. Devemos abraçar a humildade diante de sua grandeza e confiar em sua sabedoria, mesmo quando não podemos compreender completamente todos os mistérios. A jornada de fé é uma busca contínua e fascinante, e Deus se revela de maneiras maravilhosas àqueles que buscam com o coração sincero. Agradeço a todos por assistirem a este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Deixe seus comentários e perguntas abaixo. Ficarei feliz em interagir com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.